Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou sentindo muita saudade de vocês e daqui a pouco isso tudo vai passar. Nós vamos estar juntos novamente. Nas histórias em quadrinhos existe a presença dos balões e é por meio desses balões que os personagens se comunicam. E são vários os balões, né? Existe o balão de fala, o balão de pensamento, que tem como característica, né, essa nuvenzinha. Tem o balão de grito, que parece feito com um raio, né? O balão de cochicho, que ele é pontilhadinho. O balão de amor, um coração. E o balão de ideia, que tem a lâmpada aí que indica ideia. Como o nome já diz, o balão de pensamento, ele indica o que o personagem está pensando no determinado quadrinho. O balão do diálogo é o que vai simbolizar, mostrar, expressar a fala dos personagens, né? Então, ele é representado pelo balão do diálogo. É o balão mais presente, né, que a gente mais vê nas histórias em quadrinhos. O balão de grito, ele pode vir tremido ou parecido com o balão do diálogo, mas o que realmente diferencia é o negrito das palavras, né? Ou o fato de elas estarem em um tamanho maior que as outras. Então, para mostrar que aquele diálogo é um grito, que aquela pessoa está gritando, o balão pode vir mais tremido, e as palavras podem vir em negrito ou estar sempre em letras maiúsculas, ou, por exemplo, aí no não, olha, não, quer dizer, repetindo algumas vogais para mostrar a intensidade, né? Balão de coletivo é quando é o balão que indica que várias pessoas estão falando juntas a mesma coisa, falando ao mesmo tempo a mesma coisa. Então, aí no quadrinho, você tem os 3 sobrinhos do Pato Donald, o Guinho, Zezinho e o Luizinho, falando a mesma coisa para o tio dele. Então, aí usa-se o balão de coletivo. Reparem que tem as 3 setinhas, né, uma espécie de setinha aí, indicando a fala dos 3 ao mesmo tempo. Balão duplo, ele dá continuidade à fala, né? O personagem fala, mas continua falando aquilo ali, ele não muda de balão para falar. Então, é um balão duplo, como mostra aí a imagem do Chico Bento, falando num balão duplo, continuando o que ele está falando. Onomatopeias. Bom, primeiro a gente tem que saber o que são onomatopeias. Onomatopeia é uma figura de linguagem que representa o som dos objetos, os barulhos dos objetos. Pode também representar a fala, né, entre aspas, dos animais, o som que os animais emitem. Então, por exemplo, temos aí cras, bang, tum, soc, ping, toc, toc, toim, e esses, enfim, e outros. Essas onomatopeias, elas representam sons e barulhos. Dentro dos balões para representar a emissão de sons produzidos pelas pessoas ou animais, como eu falei anteriormente. Então, aqui tem as falas representando as expressões, os sons produzidos pelas pessoas. E teria também o som produzido pelos animais, por exemplo, o miado, o latido, né? Isso são onomatopeias. Então, agora a gente vai fazer a nossa atividade. Nós vamos criar nossas histórias em quadrinhos. E aí estão umas dicas, né, para facilitar essa criação. Primeiro, você vai ter que elaborar um roteiro, ou seja, o que é um roteiro? O que você quer escrever, como é que você quer fazer, pensar a história que você quer escrever, o assunto. Segundo, pense na diagramação, calcule quantos quadrinhos sua história vai ter, pense em quantas páginas ela vai precisar. Você também precisa decidir a forma e o tamanho dos quadrinhos, lembrando que não pode ser muito pequeno, porque se for muito pequeno você não vai ter muito espaço para escrever, então você precisa fazer de um tamanho que o leitor consiga ler com tranquilidade, né? Terceiro, escolha o cenário, ou seja, o ambiente que a sua história vai acontecer. Quarto, invente os personagens, ou seja, quem vai participar dessa história em quadrinhos. Quinto, crie os balões dos personagens. Essa minha história vai ter balões de fala, vai ter balões de pensamento, vai ter balões duplos, enfim, você vai criar os balões de acordo com os personagens. Sexto, capriche no desfecho da história. O final é muito importante. Coloque a palavra fim no último quadrinho. Então, as histórias em quadrinhos sempre terão a palavra fim, sempre.
E toda história em quadrinhos, assim como todo texto narrativo, precisa de ter um título, que é a sétima dica de vocês. Então, vamos caprichar, vamos nos divertir e escrever uma ótima história. Existem sites na internet que ajudam a criar histórias em quadrinhos rapidamente, sem complicações, ou que oferecem cenários, personagens, balões, tudo isso para você se inspirar e criar a sua história em quadrinhos. Aí estão, então, alguns endereços, né, alguns sites que vão ajudá-los nessa criação. Vocês podem consultar esses sites aí, vocês vão ver que vai ser de uma grande ajuda. E aí nós chegamos na nossa atividade avaliativa, que vale 15 pontos, em que vocês vão criar uma história em quadrinhos com o tema livre. Vocês podem fazer em papel ou online nos sites mencionados anteriormente. Fica a escolha de você. Essa atividade avaliativa, ela deve ser enviada para esse e-mail aqui que nós criamos, especialmente para esse tipo de atividades, tá aí, que é o redacãorenault2020@gmail.com. Essa atividade tem que ser enviada até o dia 21/6, ou seja, até o dia 21 de junho, às 18 horas. Quando você enviar pelo e-mail, lembre-se de colocar o seu nome completo e a turma, certo? Para não gerar nenhum tipo de problema. Por hoje é só, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem bem.